Ok, boa noite a todos. Queria falar hoje sobre uma coisa que parece fácil, que é muito bonita, mas que é muito difícil. E ver o que a Bíblia ensina sobre perdão. A gente vai olhar o texto de Mateus, capítulo 18. A gente vai olhar a parte de baixo primeiro, que é a parábola que Jesus conta. E depois a gente vai ver também que perdoar não é aceitar o pecado, não é fazer de conta que não aconteceu nada, mas a Bíblia explica como a gente deve tratar quando acontece uma situação como essa. Vou começar no capítulo 18, versículo 20, 23. Aliás, antes do 23, versículo 21, é aquela parte que Pedro pergunta assim: Viu, Jesus, até quantas vezes a gente deve perdoar alguém que nos ofende? E Pedro é generoso, né? Não falou 3 vezes, né? 5 vezes, ele falou 7 vezes. Aí Jesus responde, vocês conhecem, né? Acho que 7 é pouco. Tem que ser umas 70 vezes 7, né? Umas 500 vezes. E aí vem essa história. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Eu fiz uma outra conta também, como se fosse R$ 100 por dia, que é o salário de um trabalhador. Se fizer essa conta, dá 6 bilhões de reais. Não sei aqui quantos já conseguiram seu primeiro bilhão de real, né? Eu nunca vi nem 1 milhão, imagina que o bilhão, né? Que são 1.000 milhões. É muito dinheiro e eu não sei como, mas esse servo do rei devia 6 bilhões de reais. E o rei ficou indignado. Como que você está devendo tanto dinheiro assim? E ele não podia pagar uma dívida tão vultosa, então o rei ordenou que o homem, a esposa dele, os filhos, os bens fosse leiloado no mercado de escravos. Põe lá na OLX, põe lá o Zé Antônio para ser leiloado. Ele, a dona Rosana, a esposa dele, os filhos, assim, vê o que dá para conseguir, mas lógico, muito longe dos 6 bilhões de reais. E aí diz aqui o texto: o infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Acho que ele vai conseguir pagar tudo, né? E aí, sensibilizado com o pedido, o rei deixou ir, cancelando a dívida. Não dava para ele pagar uma dívida de 6 bilhões, né? Assim, por mais que trabalhasse, não tem como. Então o rei falou, ficou com dó e falou assim, tá bom, tudo bem. E aí ele cancela a dívida. Esse cancelamento da dívida é só o rei que pode fazer, porque ele era o credor, né? Não pode outra pessoa pedir e falar, cancela a dívida dele, né? Assim, é fácil você falar para os outros, né? Mas vai custar para o rei. Então o rei assumiu o débito ali e cancelou a dívida. E o servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro, que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Se ele devia 6 bilhões, esse companheiro devia uns 10 mil reais para ele. 10 mil é dinheiro. Mas comparado com os 6 bilhões, assim, como é que fala? É troco de cafezinho. O pessoal fala troco de pinga, mas a gente está num ambiente mais cristão, então é troco de cafezinho. E, e esse servo perdoado estava furioso. Agarrou pelo pescoço esse companheiro dele e ordenou: pague-me agora. O pobre homem, esse companheiro, lançou-se aos pés dele e implorou: dá-me uma chance e eu pagarei tudo. Dá para pagar 10 mil? Dá. Não é difícil assim, mas dá para pagar. Mas acho que o principal aqui é o contraste. Esse que foi perdoado de 6 bilhões está querendo cobrar 10 mil. E, e diferente do rei, ele, se, ele continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida.
Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: Você é mau caráter. Perdoe sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu pai, no céu, fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Quanto tempo ele vai ficar na prisão até pagar os 6 bilhões de reais? Não sai mais. Essa é uma história que deve ter chocado seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, porque como alguém pode ter uma dívida tão grande? Né? E, em segundo lugar, por que que esse homem que foi perdoado de uma dívida tão grande, por que que ele não estendeu esse mesmo perdão para alguém que falou as mesmas palavras que ele tinha falado para o rei? Então, eu queria que a gente lembrasse, né, que são todos de igreja, né, que o perdão pode ser um ato unilateral. A gente pode decidir perdoar. É diferente de reconciliação, né? Quando a gente não quer perdoar o outro, a gente fica preso, né? Acho que foi o Rick que falou isso, ou o Alex, agora eu fiquei na dúvida, né? Alguns domingos atrás, que não perdoar uma pessoa é você deixar a pessoa morar de graça na sua cabeça, não cobrar aluguel, né? Então ela fica ali o tempo todo e ocupa sua mente e você não vive livre, vive incomodado com esse inquilino que não paga aluguel na sua cabeça, né? Então, da nossa parte, o perdão é sempre uma possibilidade, uma alternativa. Não é fácil, né? O Rick contou uma história que é parecida com a história daquela senhora que ficou no campo de concentração. Eu esqueci o nome dela agora. Contei a história dela várias vezes. Me ajuda, Alex. Lembrou o Anne nome dela? Frank? Não é Anne Frank? Ah, não, não é Anne Frank. Anne Frank morreu. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Muito obrigado, pastora Ruth. A Corrie ten Boom, holandesa, assim como a Anne Frank, estava escondendo judeus na casa dela. E ela foi pega, foi para o campo de concentração, ela e a irmã dela, e ela viu um soldado batendo na irmã e a irmã morreu. E ela foi liberta. Assim, foi um milagre. Na verdade, foi um erro ali do sistema, puseram ela para fora e ela conseguiu voltar à vida normal. Normal, entre aspas, né? Por causa de tanto trauma que passou ali. Mas, como cristã, ela compartilhava das coisas que Deus tinha feito na vida dela e ela falava sobre perdão. E uma vez ela estava falando sobre isso e ela viu na congregação que ela estava pregando ali o soldado que tinha matado a irmã dela. E no final da pregação, esse soldado se aproxima dela e fala: Eu acho que você não lembra de mim, mas eu servi, né, naquele campo de concentração que você esteve preso. E eu queria pedir perdão. E estende a mão para ela. Ela diz que foi a coisa mais difícil do mundo, embora ela falasse sobre perdão. Perdoar exatamente aquele que ela viu matando a irmã dele, né, que maltratou tanta gente, inclusive ela, mas especialmente a irmã que morreu. Diz que foi um peso muito grande, mas ela conversou com Deus e aí estendeu a mão para ele. E diz que aquilo foi libertador para ela. Ela não sabia que ainda guardava tanta mágoa. Ela achava que, né, como cristã, tinha sido perdoada, então tudo ficou para trás. As memórias ficam, mas ela falou que foi a coisa mais difícil do mundo. Mas conseguiu, né, e ficou livre desse peso. Então, o perdão é sempre possível, não quer dizer que seja uma coisa fácil, mas é aquilo que Deus pede da gente. E se você olha esse final aqui,
Fala assim: meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar qualquer um que peça misericórdia. Se o outro se arrependeu e você não quer perdoar, Deus vai te tratar da mesma forma. A gente fala isso na oração do Pai Nosso também, né? Não nos deixe cair. Como que é? Perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa seus devedores, então você está pedindo para Deus também não perdoar suas dívidas, né? Mas como eu falei, o perdão é diferente de reconciliação. Reconciliação é quando a gente pode acertar o relacionamento a ponto da gente poder trabalhar junto e desfrutar da mesma amizade. Quando a gente fala de traição, por exemplo, né, no casamento, ou uma amizade, você confiava muito numa pessoa e ela faz, não sei, desvia o seu dinheiro, faz alguma coisa, era uma pessoa de confiança e trai a sua confiança. Ela, assim, você não precisa guardar rancor, você pode perdoá-la, mas aí para trabalhar bem de novo, precisa haver reconciliação. Isso está aqui um pouco antes, né, no capítulo 18 mesmo, a partir do versículo 15. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Conserte a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo, ou refez um amigo, né? Refez uma amizade. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando como um descrente, como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Versículos 18 em diante, levem isso muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando dois ou três de vocês se reunirem por minha causa, não tenho dúvida de que estarei ali. Eu quis incluir o versículo 20, porque às vezes a gente usa fora de contexto, né? É um versículo preferido quando chama uma reunião de oração e só veio duas pessoas. Estava esperando 20, veio duas, mas o pessoal fala, se tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ele estarei. É verdade também, porque Deus está em todo lugar, mas o sentido principal desse versículo é que a verdade é estabelecida, não por uma pessoa, mas se tiverem duas ou três, Jesus está junto. Então, nesse conselho, nessa reunião, então ali a presença de Deus garante uma decisão acertada. Então, acho que vocês já ouviram esse procedimento, né? Inclusive na igreja de Sorocaba, o nosso processo de reconciliação, né? Então, se você sabe que alguém está em pecado, ou se alguém está com mágoa de você porque você fez alguma coisa, então você deve ir lá e tentar remediar, né? Tentar a reconciliação. Se ele te ouve, já terminou ali, então voltaram a ser amigos. Se não ouviu, aí falo, leva mais duas ou três pessoas para ver se, né, não precisa nem ser testemunha no sentido de que presenciou o fato que originou a divergência, mas é testemunha da tentativa de reconciliação. São pessoas que vão ver, puxa, a pessoa que está pedindo perdão está pedindo mesmo o coração duro do outro, né? Mas sendo assim, a pessoa não quiser ouvir, fala, então fala para a igreja. E aí a igreja vai dizer isso para a pessoa, também numa tentativa de reconciliação. E se ainda assim a pessoa não quiser, a gente fala de três passos, mas tem um quarto passo aqui, né? Então você exclui ele da sua comunhão. E é uma exclusão visando a reconciliação. Esse é um costume dos judeus, inclusive, não é só dos cristãos, né? Não é só da igreja.
Para um judeu é mais radical, né? Ele fala assim que se o fulano ali está fora da comunidade, se você vê ele na calçada, se você acha que vai cruzar com ele, você muda de calçada. Os judeus falam assim. Para o cristão, a ideia é que o choque do afastamento da comunidade é uma última tentativa para que a pessoa possa acordar. Quem sabe ela perceba o que está acontecendo e aí possa se arrepender e voltar. Mas eu queria que você percebesse, são duas coisas distintas. Uma coisa é o perdão, outra coisa é esse processo de reconciliação. E está no mesmo capítulo, está na sequência. Né? Então não é assim, perdoar, perdoa qualquer coisa. Perdoa, se ele pedir perdão, certamente você tem que perdoar. Mas se não pedir perdão, você pode perdoar, não precisa guardar mágoa, mas para acontecer a reconciliação existe um caminho. Então Deus leva o pecado muito a sério, sempre. Né? Se leva o pecado a sério aqui, imagina lá quando a gente for ser confrontado por Ele no julgamento dele. Então, essa história de perdão depende do quanto a gente se percebe perdoado por Jesus. Se você acha que está sempre certo, então os outros estão errados. Mas se você reconhece que você precisa tremendamente da misericórdia de Deus, a gente fica mais mansinho. Né? Eu não sei se é a idade, né? Eu lembro que era muito mais contundente, muito mais direto e queria as coisas, queria estar certo, né? Certo é certo, errado é errado. Né? Não que as coisas certas tenham ficado erradas, os errados ficado certos, mas a gente, por se perceber errador ou pecador, a gente também alivia a dos outros. Quando alguém é rígido demais com as outras pessoas, é porque ele tem uma autoimagem que ele acha que ele é perfeito. E certamente ele não é. Não vamos ler aqui, mas tem aqueles textos de 1 João, né? Aquele que pensa que nunca pecou, esse está pecando só de achar que nunca pecou. Né? Então a gente precisa ter essa humildade, né? De perceber que nós também fazemos coisas erradas. Então o desafio, né, numa comunidade é sempre lidar com o pecado, né, com o meu pecado, com o pecado da comunidade, pecado de alguma pessoa. Às vezes existem acusações boas, né? Acusação boa que eu digo assim, acusações verdadeiras que precisam ser trabalhadas. Às vezes são acusações infundadas. Né? Então, quando são... A gente sempre ouve as acusações. Se tem a ver com a gente considera, pede para Deus força para a gente poder mudar. Mas se a acusação não tem fundamento, a gente entrega para Deus e né, Deus que vai tratar isso com a outra pessoa. Então, queria compartilhar isso. Não sei quando a gente vai precisar usar. Cada vez mais eu vejo assim, pessoas que se dizem cristãs, mas com atitudes não cristãs. Né? Eu gostei de uma expressão que ouvi esses dias. Parecem os novos fariseus. Gente que se diz cristã, mas com pedras na mão, né, querendo apedrejar alguém. Os fariseus do tempo de Jesus faziam isso, porque se achavam justos e não queriam ouvir a mensagem de Jesus. Eles se diziam judeus, se diziam parte do povo de Deus, mas se perderam. Né? E quando a gente vê a história de Jesus no Novo Testamento, é justamente com os fariseus que ele vai brigar o tempo todo. Brigar no sentido assim de mostrar para eles, vocês estão errados, o coração de vocês está errado. Vocês distorceram, deturparam a lei para dizer que vocês são pessoas justas, mas não é isso. Né? O que Deus quer é misericórdia. Né? Então é isso que a gente precisa exercitar, lembrar e exercitar uma vez mais.
Então, se a gente foi perdoado por Deus, a gente pode perdoar outras pessoas e a gente vai aprendendo junto, né? A gente vai errar de vez em quando, a gente vai ver outras pessoas errarem com a gente, mas a gente pode caminhar junto, a menos que a pessoa não queira mais, né? Então, vai acontecer isso às vezes, né? A Bíblia fala, no que depender de vocês, tenham paz com todos, especialmente com os da fé. Mas é no que depender de vocês. Se um não quer, dois não tem, né? Então, se uma pessoa não quer mais, quer ir embora, às vezes sai atirando ainda para todos os lados, né? Então, tá bom, vá, que Deus os abençoe e ajude a encontrar paz novamente. Mas, né, a gente sempre vai tentar seguir esse processo aqui de Mateus 18, esses 3 ou 4 passos que precisam acontecer. Eu podia contar alguns exemplos já do que aconteceu outras vezes, né, na história ali em Sorocaba, algumas histórias bem bonitas. Ah, mas eu vou deixar só aqui na parte teórica, né? Mas queria que você soubesse que isso se aplica, a gente já aplicou como igreja, a gente viu restauração de pessoas, e já aconteceu também de aplicar os mesmos princípios e a pessoa não querer de jeito nenhum, causa tristeza em quem fica, mas é responsabilidade de quem não quis, né? Então é isso. Vamos ter um tempo de oração? Deus e Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar a perdoar, que o Senhor possa nos fazer conscientes do tamanho da dívida que a gente tinha com o Senhor. O nosso pecado não tem como ser compensado, não tem como ser pago. É só através desse perdão real, né? Perdão que o rei pode dar. E esse rei assumiu o custo dessa dívida através da morte de Jesus. Então, Deus, se a gente sabe disso, que a gente possa também tratar aqueles que nos ofendem com a mesma misericórdia e compaixão que o Senhor trata a cada um de nós. Dá-nos essa consciência e ajuda-nos a caminhar contigo. Oramos, Deus, por aqueles que, não sei, envolvidos por uma história diferente, por uma crença diferente, acabam se afastando do Senhor, acabam se afastando da igreja. Mas oramos, Deus, para que aqui a Conexão Nikkei Piedade possa ser um lugar de acolhimento de pessoas, não importa o tamanho do pecado, porque o Senhor nos perdoou e cada um de nós tem essa nova chance de estar contigo. Abençoa aqueles que estão ouvindo também essa mensagem depois, que a tua palavra possa tocar no coração e possa levar uma decisão consciente de estar entregando suas vidas para o Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um. Abençoa-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela palavra, pastor.